Oi para você, seja muito bem-vindo. Mais uma arquibancada aqui na tela da Band. Todos os sábados a gente está aqui trazendo as principais análises do futebol. E, meus amigos, eu tenho medo do programa de hoje não dar tempo a gente falar o quanto a gente tem que falar. Por isso que eu convoco logo a nossa bancada titular e única, Armando e Léo. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Satisfação, Carlos Henrique, Léo. Nossa audiência, saudá-lo também, você que nos acompanha todo sábado aqui na Band. Semana movimentada, né? Fortaleza tendo ali aquele tropeço, mas que ainda está vivo. E o Ceará também aí com expectativa de um grande jogo, né? Hoje na Arena Castelão. E aí, Léo, tudo bem? E aí, Carlinhos, Armando. Semana cheia, fim de semana cheio, né? Sábado, dia bom para futebol. Ceará e Fortaleza com boas perspectivas diante do adversário e diante do que eles andaram performando nessa semana. Então, o programa está recheado, tem muito assunto e vamos por aí. Vamos começar falando do Vozão de Porangabuçu, que enfrenta o Sport hoje às 4h pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante para o Alvinegro, que vai enfrentar, Léo, uma pedreira, porque vem o Antônio Oliveira cheio de gás para dar, já está implantando o seu futebol. Como é que você vê essa missão do Ceará hoje? O Ceará hoje, em termos de tabela, é inquestionável a superioridade do Ceará em relação ao Sport. O Sport vem bem mexido e apesar da chegada do Antônio Oliveira, ele já chegou fazendo muita raiva à torcida do Sport. Sim. Porque assim, muito foi dito que a estratégia do Antônio Oliveira na chegada dele foi péssima. Porque ele podia ter chegado, estreado no Sport, gastando aquele cartucho de treinador novo, e ele optou por escolher por atletas, por exemplo, o Matheus Alexandre, o lateral direito, contratado por 9 milhões do Cuiabá, que é muito controverso, a torcida pega no pé dele, e o Antônio Oliveira resolveu chamar essa bronca para ele. Então, um jogo, o Antônio Oliveira já bem contestado, o Ceará tem um jogo que, apesar da tabela refletir essa distância, eu acho que não vai ser um jogo muito fácil, não. E esse confronto dos dois técnicos, Armando, como é que você enxerga? Condé e Antônio Oliveira. A estreia dele, né? Se levar uma sapatada daquela, não tem como o torcedor abraçar de jeito nenhum, nem ali, nem em Portugal, nem em canto nenhum. Eu acho que esse risco que ele assumiu, muito interessante o que o Léo fala, por quê? Porque é mais tranquilo, a prudência manda. Todo treinador, isso é praxe, entrou, botou um pezinho dentro, não, permanece o que está, vamos primeiro observar para depois implantar o trabalho. Eles têm como costume nem ir para a beira do campo, né? Fica lá em cima, deixa o foguete, o chicote estralar lá embaixo e depois assume ele foi no caminho inverso. Isso pode ser aí uma bomba na mão dele, né? Jogo difícil, o Ceará compete muito hoje e compete com qualquer equipe da tabela, isso já está muito claro. Pegar o Ceará na Arena Castelão lotada hoje, eu acho que é um problemaço para a equipe de Recife. Vamos pegar esse ponto, esse gancho que você deixou, e falar do Ceará na Arena Castelão, jogando diante do torcedor. Léo e Armando, a gente sabe que esse é um trunfo muito importante que o Léo Condé tem para essa sequência inicial de Série A que ele está tendo, né? Tá ali na parte do meio para cima da tabela e conseguindo engatar essa sequência, principalmente nesse clássico nordestino, a gente tem um ponto positivo pro Ceará, né, cara? Exatamente, a gente falava num dos arquibancadas, né, que na véspera do jogo contra o Juventude, a gente falava isso, ou do Vitória, perdão, que o Ceará fazendo aquela vitória, ele chegava a 1/4 da sua pontuação necessária para seu primeiro objetivo na Série A, que era a permanência. A gente fala desse jogo contra o Sport no sentido de chegar a 1/3. 33% do objetivo, que é 15 pontos. Então, um jogo importante, a gente fala muito em janela de tabela, janela de oportunidade, tem que aproveitar o momento do esporte e a gente tem sempre aquele medo do Ceará, dos times cearenses ressuscitarem o defunto, né? A gente sabe que isso aí acontece demais. Então, o Ceará não pode deixar isso acontecer, tem que entrar concentrado e aquela coisa, tem que pisar no pescoço e resolver a parada cedo. A gente fala, Armandinho, o Léo também, sobre a questão dos clássicos, né? Porque clássico, é decidido no detalhe, tem todo aquele clichê. Mas, apesar da diferença de situação na competição, o Ceará Esporte sempre é um clássico. Tudo pode acontecer também, você pensa assim? Dessa forma. Esporte é jogo grande, é jogo de dois clubes gigantes do Nordeste e a gente sabe que isso é possível. Agora, como o Léo disse, o momento, o passado não entra em campo, a história não entra em campo, são 11 contra 11. E os 11 que vivem esse momento de cada lado. O momento do Ceará é muito bom. O momento do esporte é muito ruim. E já aproveitando a deixa do Léo, né? Vamos já trocar a pauta, mas vamos ver quem vai ressuscitar morto, né? Se Ceará ou se Fortaleza nessa rodada. É interessante a gente falar também de um dos assuntos que mais repercutiram na internet, foi a atuação do Fernando Miguel nesses últimos jogos. O Fernando Miguel tem tido uma consistência muito boa e uma segurança na sua atuação. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem esse nome agora que substitui o Bruno Ferreira, que se lesionou? O Ceará
viveu, tem o seu goleiro referência, era o Richard até pouco tempo, se lesionou, aquela insegurança sobre a chegada, o Bruno Ferreira assumiu o gol, Bruno Ferreira correspondeu, levou o Ceará ao acesso, mesmo temor que o Ceará teve, a torcida do Ceará teve com a contusão do Bruno Ferreira, mas o Fernando Miguel entra melhor do que o Bruno Ferreira. Eu acho que o Ceará ganha uma saída de gol muito melhor, é algo que o Bruno Ferreira é muito deficiente na saída ao gol e principalmente na reposição de bola com os pés. Eu acho que o Ceará ganha e voltando, o Richard já está voltando, o Bruno Ferreira também, inclusive deve estar até relacionado para o jogo de hoje, mas nesse momento, o Fernando Miguel, por merecimento, é o dono da posição. E o Fernando Miguel, Armando, você lembra bem, vem de um trabalho no Fortaleza que tinha muito essa mística de sair com bola no pé e isso ajudou ele no Ceará também, né, cara? Né, o Ceará, ele tem a torcida nunca abraçou, né? Eu vejo esse trio de goleiros, o Richard nunca foi unanimidade, o Bruno nunca foi unanimidade, mesmo como você disse, o Bruno subiu, ou seja, entregou o mínimo necessário, mas nunca foi unanimidade. E o Fernando Miguel, a marca dele pelo Fortaleza, ele pegava muito, tem jogos memoráveis e ele tá entregando isso no Ceará, era a questão das falhas pontuais. Graças a Deus até agora isso não veio. Torcer que ele, nessa volta de contusão, tenha uma carreira aí tranquila. E a gente sabe que é um nome gigante, né? Não tô aqui querendo cravar nada, nem dizer, mas experiência de quem acompanha a passagem dele no Fortaleza de ponta a ponta. Eram as falhas pontuais em grandes dias. Já comentei isso anteriormente, mas até agora nada o que falar dele, ele vai muito bem. E isso é muito bom pro Ceará ter essa briga dentro de casa com bons goleiros em bons momentos. Vocês acreditam em favoritismo para esse jogo do Ceará contra o Sport ou não? Não, o Ceará é favorito. O Ceará é favorito pelo conjunto de time que o Léo Condé encontrou, pelo momento da tabela, pela consistência. O Léo Condé, o Ceará hoje, o Ceará do Condé, nesse ano, é o terceiro time na Série A com melhor aproveitamento. Então, assim, com todo o aproveitamento que o Ceará tem dentro de casa, né, não perde no Brasileiro desde 2023, o Ceará é favorito, mas eu acho que isso não pode ser uma pedra do sapato do Ceará. Isso precisa ser uma fonte de imposição e a forma como o Ceará vai chegar e se estabelecer nesse favoritismo em campo. Como é que você vê, Armando? É exatamente isso, né? Não tem como empurrar para lá esse favoritismo. Total favorito. Pela tabela, pelo momento, por ser muito competitivo, por enfrentar o Palmeiras de igual para igual na Copa do Brasil. Então são várias nuances que mostram e apontam esse favoritismo para o Porangabuçu. Não há nenhuma dúvida. Porém, o Ceará passa a ser testado novamente. Testado de que forma? Essa responsabilidade cabe na mochila tranquilo? Vai pesar? Puxa, como é que eu jogo agora com toda essa responsabilidade, Castelão lotado, isso vai virar contra mim? Não acho. Acho que o Alvinegro vai bem, deve ganhar esse jogo de hoje e, claro, dar um passinho cada vez mais forte nessa grande Série A que vem fazendo no presente momento em 2025. Lembrando que esse jogo acontece hoje às 4 da tarde na Arena Castelão. A gente vai trazer todos os detalhes na semana que vem. Dentro do Jogo Aberto a gente vai trazer a análise completa desse jogo, desse fim de semana, de muito futebol, de muita bola rolando. Tem Floresta enfrentando o Guarani com transmissão ao vivo da Band. Tem Fortaleza e Vasco com transmissão aqui da nossa caravana esportiva. Aliás, vocês estão de parabéns, viu, menino? Como é que foi aí a estreia? Como é que vocês sentiram aquela emoçãozinha de estar ao vivo de novo, Armando e Léo? Cara, jogar em time bom é muito fácil, né? Então, assim, projeto massa, uma estrutura fantástica, o que a Band nos entregou em forma de equipamentos, em forma de cenário, do caramba mesmo, muitos elogios aonde a gente vai. E, claro, a composição, Léo, Carlos Henrique, Carioca, um monstro ali na narração, que tá doido pra gritar gol, né? Eu falei que aquele jogo tava com cara de 0x0. Cari, vai gritar gol nesse sábado. E aí, Léo, como é que você achou? Como é que foi a experiência? Cara, muito bacana, como o Armando bem destacou, assim, uma estrutura que entrega muito pra gente, entrega muito principalmente pro telespectador, pra quem tá assistindo essa nova etapa de projetos da Band, assim, é muito bom estar fazendo parte disso. O time, como o Armando bem adiantou, o time, a gente nem se fala, tá jogando com 2 craques, o Carioca é o padroeiro das defesas, assim, o homem que não sai gol. Resumo da ópera, pé frio. Vamos esperar que amanhã dê sorte pro Fortaleza, porque o homem tá doido pra gritar gol. Lembrando que a próxima transmissão é hoje, a partir das 6 e pouquinho, 6h40. Mudou horário, 6h20, 6h20, 6h40 a gente está entrando no ar, claro, com toda a emoção, comandada pelo Matheus Carioca, trazendo o Léo e o Armando nesse timaço que é o Arquibancada, junto agora com a nossa caravana esportiva. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, ainda tem muito assunto para a gente falar no Arquibancada, tá só na metade aí, segura aí que a gente volta já.
De volta com a Arquibancada, vou dizer para você aí de casa que se você é amigo desses dois que estão aqui atrás das câmeras, repensem bem suas amizades, viu? Porque o negócio aqui é complicado. Vamos voltar falando de futebol, de uma coisa de um assunto que de fato eu não gostaria de estar repercutindo, mas infelizmente é a realidade. Justiça destitui Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF mais uma vez. Agora as eleições parece que vão acontecer e vai ter um novo substituto, Armando. É, isso aí, é um assunto nada novo, né, que todo mundo já conhece o contexto, os ingredientes que envolvem a situação da CBF, porém eu fico muito triste pelo momento. O Sérgio Concelotti, um cara que enche de esperança o torcedor brasileiro para uma Copa do Mundo que se aproxima, e aí nesse momento deixa todo mundo muito preocupado. O que é que o Ancelotti vai pensar diante disso? Ah, vai cumprir o contrato, não vai? Eu acho que no mínimo, assim, para dizer que se nada arranhar, uma certa insegurança, torcer que o desfecho seja positivo, que a CBF tenha uma roupagem nova ou não, mas principalmente preservando o futebol, preservando as quatro linhas, entregando ao treinador o comando, as chaves do vestiário e dando autonomia ao responsável, que nesse momento é Carlo Ancelotti. Léo, e aí? É complicado, né? O Edinaldo vem de uma gestão muito controversa, com problemas na justiça, né? E a gente faz um histórico rápido dos últimos presidentes da CBF afastados por causa de corrupção, pelo menos os três últimos, né? Os três últimos, um de assédio e um por causa de assédio. Então, assim, já era uma forma de... que ele ocupava o cargo de forma precária, precisou passar pelo STF, agora a Justiça do Rio de Janeiro afasta e o vice-presidente vai convocar eleições. A gente viu também essa semana a manifestação de praticamente todas as federações que por unanimidade elegeram Edinaldo, com presidentes que viram seus vencimentos quadruplicar, e agora pelo menos apenas Bahia e Pernambuco não assinaram por motivos lógicos, né? Evandro, Pernambuco, muito próximo ao Edinaldo, e na Bahia é o terreiro dele ali. Então é muito preocupante, a gente espera que seja realmente uma mudança de chave aí para o futebol brasileiro. 2 pontos ainda dentro desse assunto. Primeiro, o Carlo Ancelotti já deu entrevista dizendo que o contrato dele é com a Confederação, não com o Edinaldo, e que ele vai cumprir o contrato dele. Enfim, se o novo presidente quiser não cumprir o contrato, vai ter que pagar a multa. E o outro é em relação de fato a essas polêmicas, né, das federações que são contra o Edinaldo agora, que não sei o que não apoiaram, mas que quando o Ronaldo procurou para pedir apoio, nenhuma disse que está todo mundo satisfeito, né? O grande absurdo é isso, é uma figura como o Ronaldo, o que ele representa pro futebol não só dentro de campo, mas com administrações fora de campo muito bem sucedidas. Ninguém nem recebeu o cara, esse é o fato, para mim, mais gritante. A corrupção, como frisou o Léo, ela já está no retrovisor há 2, 3 gestões para trás. Agora ninguém, as federações, nós não vamos conversar com você, nós não vamos lhe ouvir. Para mim, esse é o fato mais absurdo de toda essa nuance desse momento. E é assim, Léo, é interessante. Parece que a corrupção só está ali quando não é descoberta, né? Depois que é descoberta, você não é meu amigo e tal, não tem nada a ver. Parece que foi o que aconteceu nesse caso. Né? Exatamente. O próprio manifesto das federações, ele leva muito para esse sentido, né? De uma descentralização de poder. Então, hoje as federações elas têm muito poder na eleição do presidente da CBF, o que gera uma relação muito fisiológica. Então, você precisa dele ali. Quem é que ia arriscar receber o Ronaldo? Quem é que ia arriscar assinar uma autorização? Entendeu? É muito complicado. É isso. Tenhamos o desejo e o sonho de que a gente consiga ver uma seleção competitiva, que jogue para ganhar e que, de fato, a gente fique livre dessas polêmicas, principalmente ali na entidade máxima do futebol brasileiro. Por falar em futebol, vamos falar do nosso feijão com arroz. Fortaleza e Vasco, jogo esse que tem transmissão ao vivo da nossa caravana esportiva, a partir das 6h10 da noite, Fortaleza e Vasco e Fortaleza, na verdade, jogo lá, disputam aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo tem narração do Matheus Carioca, comentários do Léo Fontinelli e reportagem do Armando Carvalho. Mas é um jogo, meus amigos, que é realmente um marco. Por quê? Estreia não, mas início de trabalho de Diniz e consolidação do Vojvoda depois dessa sequência mesmo que pequena de vitórias, né? Isso dá para dar uma engajada também diante do Vasco, Armando. Dando aqui mais uma vez um bom spoiler ao Carioca, esse jogo ele reúne 2 características. Um Diniz que gosta de sair jogando com a bola dentro da pequena área e um Vojvoda que gosta de marcar lá em cima. Então não se preocupe que teremos gol. E o Vojvoda também contra o Vasco, contra times que
tem muito estoque de bola, ele se expõe muito, ele adianta muito. Eu sempre costumo dizer que é jogo que ou ele toma gol ou ele faz gol. Então, assim, jogo bom pro torcedor e ele tem a oportunidade de quebrar um novo tabu, né? Nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro. E aí, Léo? Eu acho que o Fortaleza tem uma importante oportunidade de fora de casa manter a sequência, né? É um recorte que precede depois uma turbulência. O Fortaleza pega Cruzeiro, pega Flamengo, tem decisão pela Libertadores. Então acho que é um ponto de consolidação desse momento do Fortaleza e o Vasco é essa grande oportunidade. Em relação à postura, o que é que vocês acham que mudou da postura do Fortaleza desses últimos jogos para cá, desde a vitória em cima do Colo-Colo, Armando? Cara, o que antecede o Colo-Colo é o jogo contra o Retrô pela Copa do Brasil. Eu acho que a intensidade, a correria, a entrega, isso, independente do esquema, tem gente que fala, 3-5-2, 2 zagueiros. Independente disso, o jogo contra o Juventude tava com 2 zagueiros, mas o terceiro lateral esquerdo era o Gaston Ávila, um zagueiro de origem. Então acho que a entrega mesmo, a sintonia, a correria, a efetividade na hora de colocar a bola para dentro, eu acho que isso são ingredientes. Quando você pega o último jogo, contra o Bucaramanga, o time criou várias chances, teve a faca e o queijo na mão em várias oportunidades, não converteu em gol. Então eu acho que a soma desses fatores dão um novo momento ao Fortaleza e, como o Léo disse, tem que aproveitar a oportunidade, porque depois a tabela dá uma virada e complica um pouquinho. E aí, Léo? Eu acho que é um jogo que a tendência, como o Armando bem destacou, é de muitos gols, assim, essa virada de chave do Fortaleza vem muito por essa profusão de gols, assim, o Fortaleza marcou muitos gols, apesar de contra o Bucaramanga ter criado e não ter feito. Eu acho que nesse momento realmente de retomada do Fortaleza, de ano novo, né, o pessoal estava comemorando o Castelão, desejando feliz ano novo, que o ano tinha começado agora, é muito importante que o Fortaleza seja efetivo, que transforme o bom momento em gols, em pontos, e aí vai andando na tabela, porque eu acho que o Fortaleza já tem um trabalho estruturado para não estar sofrendo esses percalços na temporada. Galerinha, vamos dar uma pausa aqui no assunto Fortaleza, porque a gente vai falar agora do nosso quadro, Joga Bonito. Romualdo Cruz, eu, Armando e Léo aqui na tela, porque o Romualdo Cruz dessa vez foi pra rua, foi sentir na pele o que é pedir pro torcedor falar, se bem que ele já é acostumado com isso. Levou o boneco da barbearia, das Silveiras, lá pra Feira Zé Avelino. Você acha que ele encontrou coisa boa? Vamos ver. Vamos ver. Solta aí na tela Romualdo Cruz e Joga Bonito. Pode soltar. Depois de um jogo complicado, chegou a nossa hora. Eu, Bumba, olha a Bumba aí, ó, bonito, maravilhoso. Ai, bom. Ó, nós estamos no meio da rua para saber o seguinte, faltou o quê para o Fortaleza? O que faltou pro Fortaleza jogar bonito, entrar em campo e fazer o que tinha que ser feito? Um gol era o que faltava. Mas é o seguinte, Bumba, vamos saber do torcedor, né, da população, né? O que faltou para o Fortaleza conseguir emplacar mais uma vitória? Mas faltou só o jogador botar pra gerar, né? Porque eu vi que tá todo mundo fraco, né? Tá fraco. E o Laio tá decepcionando o cearense, né? Até a calcinha eu vesti hoje, ó. Porque o Laio me decepcionou. Decepcionou. Eu vi ali você sorrindo. Você gostou do jogo de ontem? Gostei que ele empatou só. Como é? Pra ter perdido. Você queria que tivesse perdido então o time? Porque na época que o Ceará tava ruim, eles diziam, vai descer, mas o Ceará nunca foi de terceira não, viu? Ele tá pro canal. Aí não vai falar legal, Claro que ele não vai né? falar bem do nosso Laio. Jogou esses últimos dias agora, ele veio decepcionando, mas aí os outros dois jogos... Peraí, 2 jogos passados foi bom. Claro, aí já deu animado. Um de 4, lá ele, Lá ele. E um de 5, não foi? Foi, aí pra tava cima. bom. Aí se fizesse já Foi muito tava gol, feliz. Foi muito gol perdido, tem coisa que não dá pra entender não, parece corra comprado, infelizmente. Se fosse o Pedro Raul do Ceará, tinha feito, tinha guardado. Eu não apertei pra assistir no jogo não me dá nada. Não dá nada? Não. Nada, nem pra torcer, nada? Não, eu torço em casa, sou torcedora de casa. Fica em casa, só em casa mesmo, perto da televisão. Não, parecia macumba, a bola não queria entrar dentro do gol, tu viu? Não chegar. Se fosse aquela carniça do Ceará, tinha entrado. Ou seja, o pessoal faltou fazer o mais importante. Faltou isso. Mas fazer o que tem que apoiar, perdendo ou ganhando, tem que ser lá até o fim. Tem que estar lá. Tem sim. Porque até o papelaio, né? Eu acho que faltou, né, um pouco mais de ação.
Você queria ação lá, o pessoal... bem mais ação, bem mais, ó. Faltou isso, né? Só faltou isso, gente, pra ele ganhar. Mas Fortaleza, ó, é nota 10. É nota 10. Faltou marra, faltou coragem, faltou o Breno, tá? Faltou o Breno, o principal foi o Breno. O Breno que ela fala foi um cara que teve ótimas oportunidades, mas que não soube finalizar o trabalho dele, né? Isso mesmo. Você torce Fortaleza? O que é que faltou pro Fortaleza ganhar? Faltou habilidade, eu acho. Você joga futebol também? Eu jogo na escola. Na escolinha, né? É. Você joga de quê? Centroavante, defesa, o que você joga? Às vezes eu jogo de goleiro, minha posição favorita. Ou seja, o goleiro do outro time defendeu tudo, né? Fez um bom trabalho. E o Fortaleza tinha só que ter feito o trabalho de fazer um golzinho lá, não foi? Faltou isso, então. Foi. É isso. Quer mandar beijo pra alguém? Mande aqui, olha pra cá, manda beijo pra alguém. Beijo pra todo mundo aí, ó, que torce Fortaleza. Pra todo mundo aí, tá sabendo legal, viu, chapa? Mas é isso, joga bonito, apoio da Silveiras Clube, Armando, que sempre tá aqui com a gente. E a galera parece que tava ainda meio bambiando pra saber o resultado desse jogo contra o Bucaramanga, né, cara? Cara, era uma oportunidade de classificação. Fortaleza teve a faca e o queijo na mão para classificar. O que consola é que produziu para isso, fez para classificar, infelizmente não converteu em gols, classificação ficou para a Argentina. O que é que você achou daquele jogo contra o Bucaramanga, cara? Cara, muita criação e pouca efetividade. Justamente o contrário do que Fortaleza tinha sido nos últimos jogos, né? Leva pra Argentina o jogo, Racing já com a sua vida resolvida. Eu acredito que Fortaleza consiga essa classificação. Acho que Fortaleza é franco favorito para essa classificação. Vocês acham, vamos lá, tem muita gente falando isso, mas vocês acham que desportivamente seria melhor o Fortaleza ir pra Sul-Americana ou na Libertadores dá pra chegar mais longe? Vamos lá, chega no momento que caindo para a Sula ou avançando é muito bom. A parte esportiva fala isso. São duas oportunidades diferentes, mas boas. Eu prefiro avançar na Libertadores. Oitavas, quartas, é um novo feito, é um novo campeonato e uma nova conquista. Onde chegar, tá tudo Isso, certo. Armando, tu espera o Fortaleza campeão da Libertadores? Não espero, vou deixar bem claro para vocês. Mas chegou no oitava, chegou no quartas, fantástico, fez seu papel. E aí, Léo? Eu vou pela mesma linha do Armando. Eu acho que estar presente na Libertadores, ter a chancela de avançar na Libertadores, de ser uma figura presente em decisões, em jogos de mata-mata Libertadores, para forma como o Fortaleza está construindo essa mentalidade nos últimos anos, vencedora, de estar presente em grandes competições internacionais, eu acho que avançar na Libertadores, sem dúvida, é o melhor do ponto de vista desportivo. Vamos voltar pro Vasco, porque o time lá do Rio de Janeiro anunciou recentemente Fernando Diniz, que já fez sua estreia, vai fazer um desses primeiros jogos à frente do Vasco contra o Fortaleza. E a gente conversava aqui nos bastidores sobre essa diferença entre ele e o Vojvoda. Apesar dos dois gostarem da intensidade dentro de campo, mas eles são treinadores bem diferentes, né, Armando? Cara, tem uma frase, né, aí que viraliza, que é: o Diniz é muito bom quando não tá no meu time. É uma figura muito polêmica, o Diniz, né? Aquele toque de bola dele na pequena área do seu próprio time é algo que ninguém deseja ver. Eu sou um pouco crítico do trabalho dele. É um cara que entrega, mas que corre muitos riscos. Ao passo que o Vojvoda, como você faz esse paralelo, é um cara que corre muito, entrega muito, muita marcação. E principalmente desta vez, Léo, eu espero aí uma rodada boa no elenco, viu? Ele já vem seguindo o padrão de escalação em umas 3 rodadas seguidas, eu acho, que agora vem aquela mexida geral lá Vojvoda. E aí, Léo? Eu particularmente não gosto do Diniz, eu gosto dele no meu adversário. Sempre no meu time adversário eu quero o Diniz lá, não gosto desse perfil. Eu acho que nesse duelo de treinadores o Vojvoda é muito mais treinador. Eu tentei ponderar. Muito mais treinador. O Léo sendo Armando hoje. Eu acho o Vojvoda muito mais treinador. E dentro dessa linha de pensamento do Armando, me preocupa o fato do Vojvoda estar nesse momento de rodar o elenco. Eu acho que justamente o crescimento do Fortaleza nos últimos jogos, essa estabilidade é fruto da continuidade das peças. O Fortaleza vinha mexendo demais. Eu acho que a partir do momento que ele teve uma manutenção das peças, o time adquiriu estabilidade, confiança e foi buscando os resultados. Eu fico muito preocupado com essa possibilidade de mexida. Eu acho que não é por aí o caminho. É um jogo difícil pro Fortaleza? Vocês veem assim? Com certeza, sempre difícil. E o Léo foi cirúrgico. Quando eu falo, eu acho que ele vem com a rodada geral, é porque ele está fugindo muito do padrão Vojvoda de ser, que é justamente mudar as peças, ganhar intensidade.
O jogo da Liberta ainda está um pouco longe. Então, assim, também creio que a continuidade seja o melhor para esse momento, mas diante do que eu venho vendo aí em todas as últimas partidas do Fortaleza, acho aí que a La Voivoda vem uma mudança aí. Essa continuidade fez muito bem e trouxe de novo o Fortaleza para o trilho, né? Vamos esperar diante desse difícil confronto, tem tabu que o Fortaleza possa pontuar, é muito importante pontuar. Fala, Léo, o que você acha disso, dessa dificuldade do jogo diante do Vasco, cara? É um jogo difícil, São Januário é muito hostil. Assim, para quem conhece, São Januário é um campo muito hostil, de chegar é hostil para a torcida, é hostil para o time chegar. E como o Armando disse, assim, é momento de pontuar. Da mesma forma como era importante para o Ceará chegar no Allianz Parque, tirar um pontinho do Santos, é importante, a despeito da condição de tabela do Vasco, eu acho que o Fortaleza precisa pontuar. Eu acho que essa situação do Fortaleza só vai ser revertida ponto a ponto. Confiança, traz para o Castelão, avança, joga melhor. E eu acho que é por aí. Acho que o Fortaleza precisa trazer um ponto de São Januário e isso já é uma sedimentação do caminho do Fortaleza. Minuto final do Arquibancada, pouco tempo, muito assunto, mas eu queria tirar esse minuto final para a gente chamar você que está assistindo a gente, você que está nos acompanhando, para a nossa caravana esportiva, YouTube da Band Ceará, tudo de Vasco e Fortaleza a partir das 6h10 da noite. Carioca, Léo e Armando vão trazer as emoções desse duelo importantíssimo para você nos acompanhar no YouTube. Faz teu peixe. Cara, o cara é bom, botou até. Olha aí, bota de novo, meu filho. Isso é bom, viu? Você vai longe. Muita análise, muita resenha, muita entrega de conteúdo, principalmente análise, prognósticos do que vai acontecer. O torcedor gosta disso, num baita cenário. Com o timaço, vem com a gente. Vem pra Caravana Esportiva da Band. E aí, Léo, tá ansioso pra esse jogo? É isso aí, mais um jogo, né? A gente estreou, agora vamos avançando no campeonato. Espero que o Carioca dessa vez grite gol. E vou falar igual o Armando falou pra mim durante o jogo. Que seja o gol, mas não é qualquer gol. Não é qualquer gol. Ele tem que escolher bem o gol que ele vai gritar. Não, mas é interessante porque a gente fica lá em cima, eu fico na coordenação, eu fico doido pra soltar a musiquinha de gol que ele grita, ele não grita, esse abençoado. Mas, se Deus quiser, vai ter gol. Se vier pro lado de cá, é melhor pra gente, pra torcer pra uma vitória do nosso time. Já tem a transmissão lá no nosso canal, procura lá TV Band Ceará, lá no YouTube, TV Band Ceará Oficial, lá já vai ter Vasco e Fortaleza, a nossa transmissão da Caravana Esportiva já programada, você já clica, ativa a notificação para esse vídeo e também se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos ficando por aqui, posso dar tchau, meu amigo? Posso dar tchau, né? Um abraço. Tá chegando a rainha aí, preciso ir. Valeu. Um abraço pra você, fica com a gente. Caravana Esportiva hoje a partir das 6h10 da noite no YouTube da Band. Da Band, não da Brand. Até lá, valeu.